Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. E o título é o seguinte: por que o Bruno Henrique faz isso, mas o Gabriel e o Arrascaeta não? Mauro César analisa o Flamengo. Então, vamos trocar de janela e conferir aí que análise é essa que o Mauro fez. Nem sabia que ele teve na Jovem Pan hoje, que eu já trouxe 2 vídeos aqui, o Mauro não estava lá. Legal que ele chegou. Vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. Flávio Prado, também sobre a situação do São Paulo, né? Porque o São Paulo é o outro finalista aí da Copa do Brasil e apesar de não ter essa cobrança de falta de vontade, porque vontade o time do São Paulo tem, o time do São Paulo tá mostrando um sangue nos olhos para ser campeão, quer esse título de qualquer jeito, inclusive a diretoria cometeu loucuras de contratar o Lucas Moura e o Rames, foram riscos mesmo, porque se não classificasse, ia gastar sem se classificar para a final. Classificou. É uma chance que o São Paulo tem de conquistar sua primeira Copa do Brasil. O Dorival Júnior contra o Flamengo depois da forma covarde como ele foi demitido. De um lado a gente tem sangue nos olhos, do outro não. E isso todo mundo percebe. Por isso que eu não considero o Flamengo favorito. Agora, São Paulo também não está num bom momento, né, Flávio? O Bruno também. Dos últimos 11 jogos foram duas vitórias desse São Paulo. 6 derrotas. É um time que também precisa evoluir para a final da Copa do Brasil, né? O São Paulo ganhou os jogos certos. Esse é o ponto, né? Ele ganhou os jogos certos. Ele se classificou, ganhando aquele jogo do Corinthians, chegada do Lucas Moura, criou fatos positivos. Ramos Rodrigues, Lucas Moura. Aí ganha do Corinthians, estádio cheio, aquela coisa toda. Então o São Paulo ganhou os jogos certos. Mas o futebol em campo não tem sido legal já faz algum tempo. O São Paulo não está jogando futebol para você dizer, não, São Paulo é favorito. Não é real isso. Olha a classificação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Está lá na parte de baixo da tabela. Pois é. Ele não está mostrando bola para ser apontado favorito a nada. Não está jogando aquilo que parece que está. Só que ele está ganhando o jogo certo. Ele está, né, tá dando tudo certo. Na hora que precisou aconteceu e tal. Ganhar do Corinthians dá um desafogo legal. Mais ou menos o que o Mauro falou do Botafogo e Flamengo. O Flamengo mete 3-0 no Botafogo? Improvável. Mas, pô, 3-0 no líder, no rival, então você já dá uma melhorada. O São Paulo conseguiu fazer isso eliminando o Corinthians. Mas realmente a bola que o São Paulo está jogando não condiz com todo esse otimismo, esses momentos de alegria da torcida. A torcida está eufórica, né? Sobre o sorteio, acho que não mudou nada o fato de ser lá ou aqui. Não muda nada. São 2 times. O Flamengo, se jogar tudo que pode, ele vai ganhar, porque ele é melhor. Mas vai jogar tudo que pode? Pra mim, os dois estão nessa final pé de igualdade, mano. Pelo momento do Flamengo, elenco do São Paulo, os reforços que o São Paulo teve, crise no Flamengo, é o famoso que vence o melhor. Depende muito aí, vai acontecer aí de vencer quem tiver mais preparado, com mais vontade de vencer mesmo. Não tem, né, favorito nenhum. Em cima de todo esse clima que foi colocado aqui por vocês, quem vai ser o treinador? Como é que vai ser o ambiente do Flamengo? Então, o São Paulo vai dar tudo, isso é certeza. O tudo do São Paulo depende do Flamengo não dar tudo. Se o Flamengo der tudo, o São Paulo der tudo, dá Flamengo. E o futuro do treinador, ele falou, quem vai ser o treinador, não sei o quê. O Sampaoli só vai ficar no Flamengo, eu acho, se vencer o Botafogo. Se o Flamengo perder pro Botafogo, pode contar que o Sampaoli vai ser demitido. Eu concordo muito com a teoria do Mauro César. Botei esse vídeo alguns dias atrás aí, tá até dando bons acessos. Graças a Deus aí o algoritmo do YouTube resolveu parar de me punir por causa do strike que o caboclo da Jovem Pan me deu. E aí esse vídeo tá tendo bons acessos. Pro padrão do meu canal, né? Concordo muito. A diretoria só não demitiu o Sampaoli ainda, porque teria que botar um outro técnico nessa semana de festa do poderoso Gabi. No meio de um turbilhão e etc. E o Sampaoli já tá empurrando com a barriga. Mas se perder pro Botafogo, eles vão ter o argumento certo. Falar, poxa, não tinha mais como, tava insustentável, resultados ruins aí, que não sei o quê. E aí, tranquilo. Aí um novo treinador vai chegar numa semana mais tranquila para poder trabalhar. Semana ainda tendo alguns dias aí bons aí para poder trabalhar todos os dias em prol da decisão da Copa do Brasil contra o São Paulo, né? Mas, né? Eu acredito até que o São Paulo ele vai até a final. Mas se perder pro Botafogo, vai ficar difícil para ele. Então o São Paulo depende que o Flamengo continue Mais ou menos, né, Flávio? Porque o São Paulo deu tudo na Copa do Brasil, que ele foi eliminado pelo Flamengo. Ele jogou melhor que o Flamengo no Morumbi. Mas perdeu. Ok, perdeu. Mas dá pra fazer um jogo de igual pra igual. Se o Flamengo jogar tudo que pode, eu não acredito. Eu acho que não. Agora, vai jogar? Esse é o grande ponto.
Esse é o grande ponto. O Flamengo vai jogar? Difícil acreditar nisso. Porque né? a defesa do São Paulo hoje, tendo o Beraldo, que eu não sei se vai ter, Acho que sim. Pra é final, melhor que a do Flamengo. Hoje, a defesa do São Paulo rende mais que a do Flamengo. Com a Arboleda, Beraldo, o próprio goleiro, o Matheus Cunha teve uma queda absurda. É uma defesa, o Pablo Maia, que o Vampeta diz que é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. O São Paulo tem uma boa defesa. Contra um Flamengo que teve duas notícias super preocupantes ontem. Provavelmente não vai ter seu principal jogador ali junto com o Bruno Henrique, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta com uma lesão de grau 2 na coxa, né? O Gustavo Asmar, meu irmão, que é ortopedista, esteve com a gente aqui ontem, ele falou, dificilmente o Arrascaeta joga até o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Claro que pode se recuperar a tempo, mas pela previsão são 6 a 8 semanas de recuperação para lesão de grau 2. E o Luiz Araújo ainda é de grau 3. Ou seja, são 2 desfalques importantes, um deles, um dos principais jogadores do time. Sim, o Arrascaeta faz falta, claro, apesar de não estar fazendo assim um ano com regularidade. Ele tem momentos de brilho que muitas vezes ele consegue decidir jogos nesses momentos de brilho porque ele é muito talentoso. É um time do São Paulo, Mauro, Flávio, que foi o que eu falei, né? Enquanto o Flamengo tá mostrando uma apatia, falta de vontade em muitos jogos, acomodação, porque o Flamengo perdeu pro Cuiabá por 3 a 0 e tava no meio campo, o jogador rindo com os jogadores do Cuiabá. Você é contra o fair play? Não, mas eu sou a favor da vergonha na cara. Perdeu de 3 a 0, sai puto de campo e não fala com ninguém e sai. Agora, enquanto a gente vê no Flamengo uma acomodação, no São Paulo, o Caleri ontem deu uma declaração, né, que a gente vai botar aí na tela, que deixa claro o sentimento dos jogadores do São Paulo e da torcida do São Paulo para esse jogo. Porque o Caleri resume bem o sentimento do torcedor são paulino. Vamos colocar aí na tela a arte do Caleri. Ele diz: eu sou um cara que sente muito as coisas, ainda mais com o São Paulo. Me identifico com o clube. É uma final que não joga há mais de 20 anos. E quando jogou, não ganhou. Perdeu pro Cruzeiro, né? Sim. E vamos ter a oportunidade novamente. Eu sinto muito, sou muito São Paulino. Quando vi o mando em casa, até me arrepiei. Mas temos que tentar fazer de tudo para ganhar. Estamos sonhando muito e vamos fazer tudo pelo objetivo. Define bem que é uma postura diferente da do Flamengo hoje, né? A postura do São Paulo. Os jogadores de São Paulo estão nessa cobrança por esse título e estão com sede de título. Não deveria ser assim, mas o fato do Flamengo ter vencido tanto nos últimos tempos pode ter gerado esse conforto, né? O Flamengo tem crédito, né? Ele tá com a conta bancária cheia, digamos assim. E o outro tá catando lá. É aquela luta do cara que já tá lá em cima, no auge, contra o outro que vai subindo. Sempre os grandes atletas, né, eles falam que eles começam a perceber que não dá mais quando ele corre com um garoto novinho e o garoto chega antes uma vez, chega dois e fala: eu já ganhei tudo, mas agora não dá mais. Pô, mas não tem que ter essa acomodação que o Flávio Prado tá falando aí, não pode existir, pô. Flávio, porque os caras têm crédito que não sei o que, não existe, pô. Porra, outro tá com fome, outro sai do rodízio, porra. Tá de brincadeira? Virou o fio, né? E o São Paulo, ele tá muito nessa, né? Todo mundo precisa ganhar, todo mundo quer entrar pra história e tal. E é um título que o São Paulo nunca venceu, não ganha nada faz 500 anos. Todo esse desespero tá aí. E o Flamengo, o que não falta são títulos. Ele é o atual campeão da Libertadores, ele é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, pode ter gerado uma acomodação. Não devia? Não devia. Mas eu acho que são até perfis diferentes. E são perfis diferentes mesmo, de jogador, né? Tipo de jogador. O jogador de São Paulo, a gente fala sempre, ele se mata. Ele mergulha de cabeça, ele faz o que ele pode. Tem dificuldade. Mas ele sim, o Caleri mesmo, exatamente. Então é um time que você não pode jamais falar que não luta. Mas eles também estão num patamar diferente do time do Flamengo. O Flamengo tem uma série de coisas respaldando, talvez, essa acomodação que não se justifica, mas acho que vale colocar essa situação. Mauro, você acha que tem uma diferença de postura? Eu acho que a diferença é dos clubes, é o que o Flávio falou. Vamos imaginar que o Flamengo estivesse vivendo um bom momento, tá? Ninguém vai ficar dando esse tipo de declaração, porque o Flamengo não está na situação do São Paulo. Para a torcida do Flamengo, o peso da Copa do Brasil é menor do que para a torcida do São Paulo. Para a torcida do Flamengo, ser campeão da Copa do Brasil não vai salvar a temporada. Não, legal, ganhou e tal, mas vai continuar sendo uma temporada crítica.
Mas é uma obrigação. Cara, depende do torcedor, né? No meu caso, não é que vai salvar a temporada. Não vai salvar a temporada, realmente. Ele tem razão. Mas é porque eu tenho a postura de ficar sempre vendo a coisa pelo lado positivo. Tem gente que tem mais título da Copa do Brasil que a gente. Se ganhar agora, a gente iguala, empata, sei lá, ou chega mais perto. Eu sempre quero poder ter a oportunidade de que o Flamengo seja o time que tem mais vitórias de cada título, por exemplo. 3 Libertadores, é o máximo que aqui no Brasil os times têm. O Flamengo tem 3, legal. Eu queria que ganhasse esse ano para ficar com 4 e ser o maior campeão de Libertadores brasileiro. Brasileiro, o Flamengo tem 8. E aí os caras começaram a dar esses brasileiros de carteirada aí. Se não fosse isso, o Flamengo teria mais. Mas tem lá o Palmeiras com, sei lá, 11. Por causa dessas carteiradas. Que vários eram para ter sido considerado como Copa do Brasil e não foram. E aí, beleza, mas eu quero que o Flamengo ganhe brasileiro várias vezes para poder ser o maior campeão brasileiro dentre os campeões brasileiros. E a Copa do Brasil não é diferente. Então, se o Flamengo conseguir o título da Copa do Brasil, eu vou ficar satisfeito. Porque acho que a gente empata com o time que tem mais, né? O Flamengo vai empatar ou vai chegar mais perto de poder. Eu não sei agora quantos o Cruzeiro tem, se são 5 ou 6. Então tem esse lado. Mas, de fato, a gente esperava muito mais. O Flamengo disputou diversos torneios e campeonatos aí esse ano, Copas, e perdeu tudo, pelo amor de Deus. Era para ser um ano absurdo. Imagina que o Flamengo joga Supercopa e ganha, Recopa e ganha, Carioca e ganha, Mundial e ganha. Porra. Libertadores e vai avançando agora, continuasse, vai da Copa do Brasil, ganha e brasileiro tá ali nas cabeças. Pô, imagina a gente termina o ano com todos esses títulos ganhos. Porra, pelo amor de Deus, nem sei o que eu faço. Mas vai continuar sendo. Agora, se São Paulo ganhar a Copa do Brasil, nada mais importa. É só não ser rebaixado no brasileiro, tá tudo bem. É isso aí. Pode ser eliminado pelo qualquer um aí na Sul-Americana, pode ficar em. Se ficar em 16º no brasileiro, ninguém vai ligar. Não foi. Mas isso aí é a pretensão de cada clube no começo da temporada, que aqui no Brasil o pessoal não sabe fazer. Por exemplo, eu já vi gente falando que se o Botafogo, o torcedor botafoguense, se o Botafogo perder o título brasileiro, vai ser vergonha, vexame. Mano, os caras vieram da segunda divisão um dia desse aí. Tá na retomada do clube. O patamar para esse brasileiro era chegar ali, de repente tentando lutar por uma vaguinha na pré-Libertadores. Os caras estão disputando aí na cabeça, na liderança um tempão. Se chegar no final do campeonato e não for campeão, é para ter orgulho desse elenco e torcer para que, aí sim, a partir do ano que vem, reforçado, que aí a disputa é mais em cima, para disputar G4 com chance de ser campeão. Beleza, mas para esse ano, o Botafogo tá muito além do objetivo. Pelo amor de Deus, o Flamengo tá muito abaixo. No caso do São Paulo, chegar na final da Copa do Brasil é muito acima do objetivo. Tá brincando. Americana, pode ficar em. Se ficar em 16º no brasileiro, ninguém vai ligar. Não foi rebaixado, campeão da Copa do Brasil, viva. É isso. É diferente o momento dos clubes. São 2 clubes muito grandes de momentos diferentes. Se fosse no passado, há uma década e meia, sei lá, alguma coisa assim. Se fosse em 2008. Seria o inverso. Seria o inverso. Então, acho que é o momento de cada clube. Não tem nem muito sentido qualquer jogador do Flamengo falar essas coisas que o galera está falando, porque para eles, de fato, é uma coisa mais natural, tá disputando títulos e tudo mais. Isso independentemente da fase ruim. Foi que nem ontem. Eu vi muita gente falando assim, não, olha só, né? Todo mundo abraçando o Dorival e o São Paulo ali sozinho. Gente, por que algum jogador do São Paulo iria abraçar o São Paulo? Eles não trabalharam com o São Paulo. E é natural que os caras abraçam o Dorival, até por educação, por um carinho que tem pelo cara, porque trabalharam poucos meses atrás com ele. Isso é coisa óbvia, né? Não, porque lógico. Se o São Paulo tivesse sido campeão no São Paulo, no ano passado, e agora tivesse no Flamengo, os dois invertessem, teria jogador do São Paulo que ia lá cumprimentar o São Paulo. Jogadores que tivessem se dado bem com ele, bom relacionamento, como muitos têm com o Dorival. Então, assim, são algumas coisas que eu vejo, assim, umas teses que não tem sentido. Isso é uma obviedade, porra. É lógico que vai ser assim. E também não iam fazer festa pro São Paulo, porque vê o São Paulo todo dia. É lógico. Ô, São Paulo, que bom te ver aqui. Que fosse... Quando a gente jogou contra o Atlético Mineiro, a galera do Atlético Mineiro veio lá abraçar o Sampaoli. Aconteceu isso. E foi escroto que a galera não noticiou quando isso aconteceu.
um tremendo passe. Todo dia vê o Careca lá, pô. E os caras do São Paulo nem conhecem o Sampaoli, pô. Não jogaram com ele, não trabalharam com ele. É uma coisa meio evidente, meio óbvia, né? Agora, eu acho que é natural. Agora, isso tudo aí também... Gente, assim, eu acho que tem um discurso um pouco desconectado da realidade do que está sendo o São Paulo hoje. São Paulo teve 2 jogos ótimos. São Lourenço e Corinthians. Os outros jogos são ruins. Domingo foi um vexame contra o América Mineiro. São Paulo é o time que não ganhou um jogo como visitante do Campeonato Brasileiro. Ganhou na Copa do Brasil 3 vezes. Ganhou do Sport, ganhou do Ituano e ganhou do Palmeiras. Dos últimos 11 jogos, só 2 vitórias. Então, 2 vitórias, que são vitórias importantes que meio que ofuscam, mas o São Paulo também não é um time convincente, seguro. Aliás, isso é importante até frisar o seguinte, tem gente que até hoje assim, tem certeza, não sei de onde é essa certeza, que se o Dorival fosse técnico do Flamengo, não estaria voando. O Flamengo vai fazer um ano, sexta-feira, do seu último grande jogo, que foi contra o Vélez, na Argentina. Teve no Grêmio esse ano, que poderia ser parecido, porque teve pênalti perdido, poderia ser 3-4-0 também. Mas vamos contar então assim, de um ano para cá, da sexta-feira, dia 1º de setembro, que vai fazer um ano do 4-0 no Vélez, para cá, um grandíssimo jogo, contra o Grêmio em Porto Alegre. Alguns jogos bons, razoáveis, isso com diferentes treinadores. Mesmo com o Dorival não aconteceu nada parecido depois. Teve o segundo tempo contra o Atlético Mineiro, que foi o dia do soco na cara, que também eu achei... 15 minutos, 20, né? Quando o time tomou conta do jogo, o Atlético meio que pregou, que marcou muito, né? Fez muita falta também. Aí depois o Flamengo tomou conta do jogo e virou ali muito no talento do Arrascaeta, né? Que também, depois disso, não fez um jogo bom. Foram 6 partidas depois daquela do soco na cara do Pedro, que foi quando ele decidiu o jogo, ele só fez jogos tímidos. Nem contra o Grêmio, que ele fez o gol de pênalti da vitória, tudo, ele não jogou bem. O Arrascaeta não vem jogando bem. Aquele jogo foi uma exceção. Até a ausência dele na final, eu vou falar agora coisa séria. A ausência dele na final, é claro que ela é importante porque você sempre espera que ele jogue bem. E um lance decisivo também. Sim, né? Mas esses lances não estão acontecendo muito, não. Teve contra o Atlético, esses 6 últimos jogos nada, contra o Olímpia não aconteceu nada. Não aconteceu nada. No jogo importante contra o Olímpia, o senhor Arrascaeta não fez nada de importante. Então, se for para jogar o que jogou contra o Olímpia nesses jogos, não vai fazer diferença. É verdade. Agora, a gente não sabe nunca como seria, porque ele não deve jogar. Então, assim, eu acho que a temporada do Arrascaeta, desde o ano passado, ele está aquém. Parte física, lampejos, é pouco. Tem que entregar mais. Tem que ser mais regular. Ele, Gabriel, todos eles. Bruno Henrique não, esse é outro papo. Por que o Bruno Henrique ficou um ano parado quase? E o Bruno Henrique, todo jogo ele entrega, mesmo que ele não joga muito bem, você percebe jogadas, chama o jogo e volta, e marca, faz até cobertura ele faz. E você não vê o Arrascaeta e o Gabriel conseguir entregar algo parecido. O trio, né, ali. Vamos dizer que os 3 são os 3. Então o Everton Ribeiro, que eu já acho outra coisa, jogador mais veterano, já não tem mais força, não consegue mais render tanto. Por que o Bruno Henrique, depois de quase um ano parado, consegue e o Gabriel Arrascaeta não consegue? E o Bruno Henrique é veterano, tá? É mais velho que os dois. 32, vai fazer 33. E o Gabriel vai fazer amanhã 27 e o Arrascaeta tem 29. Nenhum dos dois chegou aos 30. O Bruno Henrique já tem 4 anos a mais do que um, né? E quase 7 anos a mais do que o outro, né? 6 anos, quase 6 anos a mais do que o outro. Ele é bem mais velho até. Ele está mais perto do Everton Ribeiro do que desses dois. E o Bruno Henrique continua correndo barbaridade, se entrega e joga e faz gol. E quando faz gol e vibra e tal, ele é diferente. Então isso também tem que ser... O torcedor tem que pensar nisso também. Por que não estão entregando, gente? Mauro César já falou um troço que eu já concordei, já repeti várias vezes aqui no canal. Parece que baixou um caboclo no Bruno Henrique quando ele assinou com o Flamengo e vestiu a camisa. Que com a camisa do Flamengo, o Bruno Henrique, na pior fase dele, ele era no mínimo bom. Ele nunca teve uma fase no Flamengo. É impressionante esse cara. Ele é impressionante. Talvez, cara, a questão do Bruno Henrique seja que ele não tem, até por ele ser um cara que tem um jeito de ser mais... Ele é um cara que a formação dele, o jeito de ser dele é mais humildão. Assim, ele é um cara mais humilde. A gente percebe isso pela forma como ele se expressa, até pelas atitudes dele. Você percebe que ele é um cara que realmente é mais humilde. Lógico, ele hoje, o futebol proporcionou a ele, graças a Deus e pelo talento dele, ser multimilionário. Mas ele é um cara, ainda assim, muito humilde. Acho que talvez o Arrascaeta e o Gabriel, uma ponta de soberba que eles têm, o Bruno Henrique não tem. Ele é um cara que talvez se doe mais por causa disso. É tipo aquele cara assim, que você... talvez a galera vai entender o que eu tô falando com esse exemplo. Você trabalha numa empresa aí, carteira assinada, etc. Aí tem lá aquele funcionário que fica assim... Porra, ficar dando meu sangue aqui
Pra no final o patrão ganhar milhão e a gente não ganhar nada, tá de sacanagem, não vou dar meu sangue aqui não. Aí o cara faz só o necessário, às vezes fica ali fingindo, dando migué, voa, morcegando o dia todo na empresa. E tem aquele cara que não fica pensando isso, saca? Na cabeça dele ele tá pensando, chegar em casa, ver a esposa, ver os filhos, saca? O que ele vai fazer? Proporcionar uma vida legal pra família, que não sei o que trabalhar naquele lugar ali pode ser uma ponta pra isso, de repente ele consegue uma promoção, um negócio legal, o cara vê o copo meio cheio em vez de ver meio vazio, e aí esse cara trabalha direito o tempo todo, independente de ter esses malucos buzinando no ouvido, ele tá ali, ó, de sol a sol, fazendo o dele. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que abastecer essa máquina? O cara vai abastecer aquela máquina ali. Ou hoje tem que lavar isso aqui? Pô, vou lavar isso aqui. Eu acho que o caso do Bruno Henrique pode ser esse, mas eu posso estar apenas falando merda aqui. Tem momentos assim. É quando o Arrasca joga pra caramba contra o Atlético. Nossa, como ele é decisivo. Mas quantas vezes ele fez isso? Foi mal, eu tô diminuindo, tirando aqui pra ruídos, essas coisas não sair. Teve uma época atrás aí que o Arrascaeta estava mal fisicamente, etc. E eu defendi aqui que ao final da temporada se avaliasse o futebol dele desse ano e, se ficou aquém, que ele fosse botado na lista para ser negociado. Não vendido para um clube brasileiro, mas tranquilo. Se pintar para o empresário, se pintar proposta, a gente está disposto a aceitar. Pode procurar um destino, que não sei o quê. Não, mas ele tem contrato. Vai cumprir o contrato até aparecer uma proposta. É isso. E aí, liberaria o cara para ser negociado. Porra, um pessoal aqui, tava gostando do vídeo até falar que podia vender o Arrascaeta. Porra, como fala merda esse daí que não sei o quê. O Mauro tá falando aí, lampejos. Se ele jogasse sempre bem como jogou contra o Atlético Mineiro e outras partidas que ele fez na sequência de eu falar isso daí, eu era o cara que não estaria defendendo essa parada. Mas, vivendo de lampejo fica difícil, Fica difícil. O seu Gabriel é a mesma coisa. É um dos grandes ídolos, pra mim ele tá ali no top 10, top 5 aí, de maiores ídolos da história do Flamengo, mas o ciclo acaba, mano. O ciclo acaba e a gente tem que, né? Se for o caso, deixa embora também, pintar uma proposta, vende e contrata um outro cara que chegue aí pra poder assumir um status aí também e dar o sangue pelo clube, que construa a sua história. É isso, é isso. Então, volto a falar de novo, vou falar aqui, vai ter gente que vai falar que eu tô falando besteira. Se ao final da temporada o Arrascaeta continuar vivendo de lampejo, é pra botar na lista de negociável, É isso. Até porque eu sempre vou lembrar, ele tem uma lesão no pubis e isso não cura. Isso aí, o cara vai protelando o fim da carreira. Ronaldinho protelou o fim da carreira, Kaká protelou o fim da carreira, Ricardo Rocha protelou o fim da carreira e vários outros nomes do futebol brasileiro e internacional protelaram o fim da carreira. Chega uma hora que o cara não consegue mais. Ou ele para de jogar, ou ele vai ter sérias consequências, vai ficar sentindo dor o tempo todo para andar. O cara sente dor para levantar, para andar, para se mover, para envergar o corpo. É absurdo. E o Arrascaeta tem uma lesão dessa. Eu não digo nem que seja tão decisivo, tá, gente? Ter regularidade nos jogos, não tem apresentado. Não tem. Então, se for Arrascaeta meio lusco-fusco aí desses jogos, então não vai fazer diferença. Sério, não vai. Agora vai sempre ter uma dúvida, né? Porque se ele estivesse em campo, ele poderia, claro, tá bem e ser decisivo, porque ele tem muito talento. Mas acho que ele tem que entregar mais. Ele tem que entregar mais. E aí é que está a grande questão. Quem no Flamengo tem tamanho, tem peito, tem coragem de cobrar um jogador desse? Uma cobrança profissional, não é um esporro, não é uma cobrança. O que está acontecendo? Por que não está rendendo? Vamos ver seus números? Vamos ver seu nível de atuações? Sua questão física? Pega um relatório. O que está havendo contigo? É mais ou menos que nem quando o aluno... Desculpa meu francês fluente. Dentro do futebol do Flamengo não tem um filho da puta pra fazer isso aí. Não existe. Não tem. Do Rodolfo Landim até o Sampaoli, não tem um. E falta isso. Não tem um. Nenhum. Futebol do Flamengo é uma piada, uma várzea. Sua questão física, pega um relatório. O que está havendo contigo? É mais ou menos que nem quando o aluno bom, o melhor aluno da classe, de repente começa a tirar notas medianas. Alguém chama o professor, alguém chama... o que está acontecendo contigo? Se você for nota 9, nota 10, agora está tirando 5,5, 6, o que está vendo? Está vendo alguma coisa errada, você está com algum problema. Vamos detectar o problema? O que está desviando sua atenção? Por que não está jogando o que pode? Nenhum dos dois. Isso é uma constatação, gente. E agora, o que acontece? Falar sobre isso, tem uma ala da torcida, de qualquer torcida é assim, que quando, hoje em dia é assim, né? O jogador, ele é colocado na condição de ídolo, ele parece um deus intocável. Não é. O jogador, ele pode ser assim questionado, está na fase ruim, vai ser... Se o De Bruyne tiver mal amanhã, ele vai para o banco no Manchester City, o Guardiola vai chamar ele na conversa.
É por causa disso que não pode. Mauro ficou bem bonito nesse frame. Que não pode ter. Hoje eu entendo isso. Não pode ter busto do Gabigol, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Rodrigo Caio na Gávea. Não pode ter estátua desses caras agora. A galera tem que entender o seguinte: pô, Gabigol, um dos 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Irmão, a gente só vai poder contabilizar isso quando esse cara parar de jogar. Porque imagina, ficar falando isso, não sei o quê. Amanhã ele sai e vai jogar na Arábia Saudita. Aí ele fica 4 anos na Arábia Saudita ganhando papo de bilhões. Beleza. De repente, quem traz o Gabriel de volta para encerrar a carreira aqui não é o Flamengo. É a 777. Bota ele no Vasco. Aí ele chega lá que nem o Ronaldinho chegou no Flamengo. Agora eu sou Vascão. Beija o escudo e que não sei o que. Faz gol na gente. Bota musculinho pra cima da torcida do Flamengo e tal. Porra, isso não abala você? Então, mano, contabilizar essa idolatria máxima, quem vai ser maior, vai passar o Zico e não sei o que, isso é quando o cara consolida a história dele. A história do Gabriel, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do não sei quem, a gente só vai poder contabilizar quando eles encerrarem o ciclo deles pelo Flamengo e principalmente quando encerrarem a carreira. Por exemplo, o Diego encerrou a carreira e encerrou o ciclo. Ídolo máximo? Não é ídolo máximo. Grandes conquistas pelo Flamengo? Sim. É ídolo? É um dos jogadores importantes que passaram na história do Flamengo. Tá ali, no panteão dos maiores ali, em questão de conquista. E maior e melhor são 2 coisas diferentes. Diego não está entre os melhores, mas ele está entre os maiores, porque tem grandes conquistas, foi importante, capitão e etc. Essa coisa toda. Era uma liderança ali. Beleza, tinha os momentos de ficar rodando com a bola? Tinha os momentos. Mas ele foi importante, beleza. Contabilizar, tá contabilizado, beleza. Marinho foi um fiasco com o Flamengo. Por quê? Encerrou a passagem pelo Flamengo, ganhou o título, mas o tempo todo no banco, quando entrava não era muito útil e essa coisa toda. Então, ele encerrou a passagem, ele fechou o ciclo, aí sim olha a obra pronta. Pô, Marinho no Flamengo. Ruim. Vitinho no Flamengo. Pelo amor de Deus, triste, temerário, mas teve momentos importantes. Não lembro agora se foi 2021, ele deu muita assistência, foi muito importante. Em alguns momentos ele teve bons lampejos, foi um jogador importante entre 18 e 22, teve realmente momentos de importância, que ele mostrou talento, na maioria das vezes ele estava dormindo, mas quando estava acordado era um jogador que tinha alguma importância, saía do banco várias vezes. Agora que ele encerrou, você olha a obra pronta, Vitinho no Flamengo. Enquanto esses caras estão aí, não tem como você ficar falando, maior ídolo, vai passar o Zico, que não sei o quê. Não pode. E aí, isso aí é um bagulho que ofusca a visão dos outros. De não analisar os caras friamente. Dentro do Flamengo, o vagabundo virou refém desses jogadores aí, da maioria deles que tá aí ganhando a porra toda há vários anos. Não pode, pô. Não tem um puto ali pra cobrar esses caras profissionalmente. Olhar os números e mostrar pros caras, nosso scout levantou teus números, olha isso aqui. Você é o atacante mais ineficiente do Campeonato Brasileiro nesse momento. E eu não tô aqui pra te repreender, não. Eu quero entender o que está havendo com você pro teu rendimento cair tanto, pô. Fisicamente, você está se sentindo bem? Está acima do peso? Está abaixo? Ou então o cara já chega com os números, teu peso. Você ganhou massa muscular. Está um pouquinho perigosamente perto do limite de peso. De repente é importante fazer um trabalho para você dar uma emagrecida e ficar mais leve. Pô, vamos pesquisar isso aí. Tua finalização, o nível de finalização tá baixo. Vamos treinar essa finalização. Não tem ninguém ali para fazer uma análise dessa mais fria e avaliar essa parada. Cobrar esses caras profissionalmente. Não existe. O Flamengo é uma várzea. O que está acontecendo contigo? Tô mal fisicamente, estou com uma dor no pé, estou com não sei o quê. Vamos resolver esse problema. Agora mesmo está contundido. Sabe? Então, acho que o Arrasca ele é um desfalque pesado. Mas dependendo de que Arrascaeta estaria em campo, que é uma resposta que nunca teremos, porque ele não vai jogar. Só se forçarem a barra, acontecer uma recuperação milagrosa, eu acho que não vai jogar. E nem deve jogar se não tiver em condições adequadas. Aí nem adianta forçar a barra para jogar. Segundo um levantamento da ESPN, Bruno, das 34 finais da Copa do Brasil, a maior parte dos campeões decidiu fora de casa. Sim. 19 vezes, o equivalente a 56%. Quem fez a segunda partida como mandante ficou com o título em 15 oportunidades, ou seja, 44% do total. Mas isso aí também é margem de erro, né? Pelo amor de Deus, 56 a 44 é margem de erro. Isso aí é parelho.
Isso conta mais para a hora da festa. Você é campeão, festeja com a torcida, mas também pode acontecer a flamengada do Santo André, do Botafogo contra o Juventude dentro do Maracanã lotado, os caras comemorando o título com a torcida pequenininha, sabe? Isso aí é parelho, pô. A diferença diminui se forem excluídas, aí que tá, as decisões de 2006, Flamengo e Vasco, porque as duas foram no Maracanã com a arquibancada dividida, e 2014, Atlético Mineiro e Cruzeiro, por envolverem times da mesma cidade. Assim seriam 17 campeões atuando a última partida fora e 15 diante de suas torcidas, ou seja, muito igual, né? Quase igual, quase a mesma coisa. E depende muito dos times, claro. Assim, eu até prefiro que o meu time jogue a segunda em casa, mas não é uma garantia, não é uma coisa, se jogar a segunda em casa vai ganhar. Mas é muito igual. Jogo, né? Júlio Casares acabou de dar uma declaração que ele tem 64 mil ingressos. Então tem 1 milhão de pedidos. Ele falou exatamente 1 milhão de pedidos. Ele falou, vai ser uma guerra. A guerra já começa para conseguir ingressos. E sobre esse negócio de expectativa, de perspectiva de momento do time, o São Paulo mesmo passou por momentos assim... o São Paulo em 2009, para ver como hoje uma Copa do Brasil para o São Paulo é muito importante... E antes, em outros momentos, não era, e para o Flamengo ao contrário. Em 2009, o São Paulo manda o Muricy embora 6 meses depois de ter sido tricampeão brasileiro e, o motivo, vamos dizer, popular foi, não ganha a Libertadores, depois de ter sido eliminado da Libertadores. Então, há alguns anos, há um pouco mais de 10 anos, o São Paulo achava que ganhar o brasileiro era... Não, vai ganhar, ganhou 3 seguidos, é fácil pra gente, o time é melhor, tem mais estrutura, vai chegar e vai ganhar. É um absurdo não ganhar a Libertadores. Mandou um técnico tricampeão brasileiro embora porque... E diga-se de passagem, se não fosse a palmeirada, ele teria sido tetracampeão brasileiro seguido ali. Porque ele assumiu o Palmeiras, que estava bem, mas aí o Palmeiras com o Muricy passou um tempo, depois caiu e o Flamengo assumiu ali, veio crescendo, juntamente com o São Paulo também, que estava disputando o título, e o Internacional, ao final o Flamengo campeão. Mas o Muricy ainda seguiu ainda uma toada de Palmeiras ali na liderança do campeonato durante bastante tempo, até que o time deu uma caída, o elenco talvez tivesse realmente suas carências, e depois, em 2010, ele foi campeão brasileiro com o Fluminense, sem estrutura alguma, o Fluminense do Unimed ali e tal. O Muricy, ganhou 5 brasileiros, o cara chegou ali nas cabeças em um, foi campeão 4 vezes. É surreal. Mandar o Muricy embora naquela altura ele lembrou muito bem. O São Paulo deu um tiro no pé. De repente, se o São Paulo tivesse mantido o Muricy, tinha sido campeão brasileiro 4 vezes seguida. Graças a Deus que não. A gente conseguiu morder aquele com o Adriano e Pet. Porque não ganhava Libertadores, em 2009. Então, como é diferente. O Crespo hoje tem muita gente que ainda gosta muito do Crespo. Eu acho o Crespo um bom treinador, nada contra. Mas tem muita gente que adora o Crespo porque ele foi campeão paulista. Antes o São Paulo meio que ignorava o paulista, assim, tanto faz. Se o Dorival ganhar a Copa do Brasil, ele vai virar um ídolo grande. Vai ter gente que daqui a alguns anos vai falar, o Dorival foi gigante no São Paulo. E ele pode ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Sim, tem essa possibilidade. Eu lembro que o Rogério, quando era goleiro ainda, o São Paulo jogou 7 anos seguidos a Libertadores e na época não jogava a Copa do Brasil. Teve uma vez que o time estava perto de não classificar, aí ele falou, cara, eu não me imagino jogando essas primeiras fases de Copa do Brasil, com viagem longa. Isso aí eu não me imagino mais, não. Eu me imagino jogando aqui na América do Sul. Era meio assim. Então depende muito do momento. Mas aí também a gente não imagina, né? Porque esses clubes aí que estão na Libertadores entram realmente mais na frente na Copa do Brasil. Não fica jogando essas primeiras fases que são surreais mesmo, não. Muito tempo que a gente não vê o Flamengo jogando as primeiras fases mesmo. Aquelas que, que tem aquele regulamento diferente e tal. Muito tempo. Pra vocês terem noção, eu nem lembro mais como é o regulamento dessas primeiras fases. Antigamente, se você fosse lá, sei lá, Flamengo e Picos, por exemplo. Flamengo vai lá no Piauí jogar com Picos, meteu 2 gols de diferença pra cima, não tinha jogo de volta. Aí depois eles acho que parece que agora acabaram com isso. Aí eu acho que só tem o jogo lá, e eu acho que atualmente, eu não sei mais, eu acho que só tem o jogo de volta se a partida lá termina empatada, alguma coisa assim. Aí o time vem jogar no estádio do clube grande, etc. Mas eu confesso a vocês que eu não tenho certeza mais disso. Não sei mais qual é desse regulamento. Tanto tempo que o Flamengo não joga isso. Do time. Hoje um título de Copa do Brasil, esses caras vão virar ídolos. O técnico, os jogadores vão ficar bem grandes assim para a torcida, para o clube. E no Flamengo ao contrário, né? Não fizeram mais que o... Não, mas no São Paulo isso é título inédito, né?
Convenhamos aí. Grandes assim para a torcida, para o clube. E no Flamengo, ao contrário, né? Não fizeram mais que obrigação. É meio isso, né? Fala, não fizeram mais que obrigação, tá? Então é muito diferente, né? A pegada é muito diferente. Se depender disso, o São Paulo ganha. Agora, o São Paulo é inferior. Se você olhar, analisar, é inferior. Só que essa pegada, até que ponto ela vai fazer a diferença? Mais do que local, o jogo lá, jogo aqui. Para mim, essa situação pode fazer uma diferença considerável. A gana do São Paulo, a necessidade do São Paulo, a fome dos jogadores. E vou dizer mais uma coisa, até o aprendizado do jogo contra o Del Valle. Quando o São Paulo criou uma expectativa e na hora H, eles devem ter detectado o motivo, né? O time deu uma murchada. Por que aconteceu aquilo? Isso é um aprendizado, né? Se você for inteligente, você aprende com a derrota. Por que o São Paulo perdeu? E perdeu do jeito que perdeu. Não é que perdeu o acidente, não. Perdeu feio, tomou um totó do Del Valle. O que aconteceu? O time deu uma murchada. Isso tem que ser levado em consideração agora. É um outro momento de super euforia, aquela coisa toda, todo mundo louco, tem que ganhar essa coisa aí. 64 mil ingressos, 1 milhão de pessoas querendo ver o jogo e tal. Toda essa euforia. Está repetindo aquilo que aconteceu com o Del Valle. Vão conseguir agora dar uma mainada nisso? Vão conseguir jogar com naturalidade ou mais próximo da naturalidade, apesar de toda essa euforia? É uma coisa que a gente vai conferir. Cara, falando sobre o título desse vídeo a respeito do Bruno Henrique, é aquele lance que eu falei já. Eu acho que ele não tem uma soberba que eu penso, né? Não tem uma soberba que eu acho que talvez... Soberba entre aspas, né? Que talvez o Gabigol e o Arrascaeta tenham. O Bruno Henrique é o cara mais, tipo, operário, né? Ele tá ali pra jogar, dar o sangue, correr, velocidade, ele vai fazer isso. E, pô, mesmo sendo mais veterano e voltando de uma lesão muito longa e muito complicada, o maluco tá sempre dando sangue nas partidas. Sobre essa final, Flamengo e São Paulo não tem favorito. Eu acho que ali é parelho. Quem tiver mais preparado, com um nível de concentração mais alto, vai vencer. A gente espera que seja o Flamengo, né? Mas eu já disse isso em outros vídeos, eu não sei se esses caras merecem isso, principalmente a diretoria. Porque ser campeão da Copa do Brasil é um troço capaz de maquiar, né? O planejamento merda do futebol do Flamengo e a incompetência desses caras. E aí eles vão ficar se vangloriando e ganhar mais dinheiro para contratar mais jogador bom. Algumas contratações erradas, mas a maioria é jogador bom, que acaba dando resultado porque individualmente são muito bons. E pagando multa rescisória cara de treinador, é absurdo isso. Bom, bote nos comentários o que você achou a respeito disso. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixe um like nesse vídeo, compartilhe com seus grupos de WhatsApp de Flamengo, que eu sei que você sempre tem um grupinho aí de Flamengo Mil Grau, Flamengo 100%, 100% rubro-negro. Compartilha com essa galera aí do teu grupo. Se quiser, bote aqui. Se você tiver mesmo um grupo de Flamengo aí que não for trote, negócio de cu cabeludo, pau lubrificado, essas coisas, bota aqui nos comentários aqui. Pô, manda um salve pro meu grupo. Eu boto aqui no final do vídeo, boto aqui um salve pro grupo de vocês pra você clipar e botar lá, mandar um alô pra galera. Aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos do canal. Dê uma olhada aqui se você se interessar pelos vídeos. Quando você maratona os vídeos aqui da tela final, o daqui de baixo, se você tiver no celular, sugerido que for aqui do canal, ou aqui no lado, se você tiver no PC, muito importante, dá uma olhada. Gostou? Clique, continue assistindo, maratonando para me ajudar. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e